Gravando. Muito bom. A gente começa, então, a nossa parte de física do conteúdo, a parte que vai estudar um pouquinho sobre ondulatória. Apareceu mais alguém? Vamos lá, então? A parte de ondulatória é só uma introdução, a gente vai ver bem por cima, assim como a parte de química toda, a gente viu só por cima, né? As pulsões, ácido, base, a gente passou por cima também. A gente só consegue ver um gostinho. A gente tem pouco tempo para falar sobre tanta coisa, tá? Então, começar aí por classificação e propriedades das ondas. Eu vou pedir pro João Gabriel. Tá me ouvindo, João Gabriel? Me ouve? Consegue falar conosco? Tá sem áudio. João Gabriel? Eu amo todas as meninas. Sei disso. Não? Ele sabe que quem ama protege. Eu protejo Não tô ouvindo. Eu protejo ela. Não tô ouvindo. Eu vou ler os 2 primeiros parágrafos, depois eu vou pedir para alguém ler para mim, tá? Eu sei que isso vai parecer Imagine um lago com águas calmas e algumas folhas em sua superfície espelhada. Ao deixar um objeto cair sobre essa superfície, observamos a formação de pulsos. João Gabriel, não ouvi, não. Só lendo, só pelo chat. Não consegui te ouvir, não. Tá? Muito bom. Pulsos. Vibrações para cima e para baixo, provocadas pelo impacto do objeto na água. Essas vibrações não se restringem a um único ponto. Eles se propagam circularmente pelo lago. Quando os pulsos alcançam as folhas, elas passam a se movimentar somente para cima e para baixo, sem se deslocar lateralmente. Podemos concluir então que a perturbação provocada na superfície da água pela queda do objeto não provoca nenhuma correnteza ou deslocamento horizontal, apenas movimentos verticais que são transmitidos em sua superfície. Certo? É que o João não conseguiu ler para a gente. Ian, consegue ouvir? Consegue falar conosco? Ian? É só se eu liberar os microfones, né? Alô? Deixa eu liberar os microfones aqui. Liberei. Pronto. Alô? Ian? Acho que agora dá pra falar. Então lê para mim, João Gabriel. Tá, que A página parte aí? da classificação das ondas. Eu só vou ler aqui um pouquinho que eu acabei pulando. Que parte? Com base no exemplo, podemos definir uma onda como algo que se movimenta pelo espaço e transmite energia, sem contudo transportar partícula. Tá? Que parte, João? Tu vai ler essa parte da classificação das ondas. Tá? Beleza. Ian, eu não estava ouvindo não. Mas agora é o João, vamos lá. As ondas podem ser classificadas pelas suas principais características: natureza e direção de vibração. Com relação à natureza, elas podem ser classificadas em mecânicas e eletromagnéticas. Isso. Ondas Perfeito. mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar. As ondas mecânicas podem se propagar no ar, ou na água, ou em uma corda, mas não no vácuo. Podemos citar como exemplo de ondas mecânicas o som de um instrumento musical. Perfeito. Então, ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar. Ondas eletromagnéticas, eu vou pedir pro Ian tentar. Fala agora, Ian, vamos ver se vai. Libera o teu microfone aí e vê se tu consegue falar. Ele só consegue falar no Google Meet. Ele e o Heitor. Tá, então, Eu João quero ler, Prosdóximo. posso? Pode ser.
Pode ler pra Tá, gente. Não, eu ou ele? Vai, Gabriel, Tá bom. por favor. Ondas eletromagnéticas são aquelas que não precisam de um meio material para se propagar e podem, por isso, propagar-se no vácuo. Como exemplo, podemos citar os raios de luz do Sol. Isso. Mais um? Quanto à direção de vibração das ondas, podem ser divididas em transversais e longitudinais. Então vamos lá. Primeiro, mecânica e eletromagnética. Mecânica é aquela que precisa de um meio para se propagar. A eletromagnética não precisa de meio nenhum. Exemplo de onda mecânica: onda sonora, som. Exemplo de onda eletromagnética: luz. Fechou? Tranquilo essa parte? Sim. Então, Sim. Tranquilo. Prosdóxime, lê para mim o que são ondas transversais. Tá. Ondas transversais. A direção da propagação da onda é perpendicular à direção de vibração. Essa propagação ocorre, por exemplo, quando prendemos uma das extremidades de uma mola em uma parede e provocamos um movimento para cima e para baixo na outra extremidade. Também são exemplos de ondas transversais as ondas eletromagnéticas, como a luz visível, os raios-x, infravermelhos e ultravioletas. Isso. Então, olha só, o movimento que é feito é esse aqui. Mas a direção de propagação, ó, o movimento é para cima e para baixo. Esse é o movimento. Mas a onda se propaga transversalmente. Então, ela vai movimentar perpendicularmente a esse movimento. Então, o movimento No que a gente caso, faz é pra para cima e frente. para baixo, mas a onda vai para frente e para trás. Perfeito, Prosdóximo. Esse é o raciocínio mesmo. Ondas longitudinais, o Pagani já leu, o Heitor não consegue ler. Tem 2 Pagani? É porque eu saí do coisa porque meu PC desligou, daí eu entrei de novo, daí continua 2 Continua logado, tá. Tanto que tá escrito assim? ali sem sinal. Não tem Perdido problema. ali. Yasmin, consegue falar conosco? Yasmin, consegues falar conosco? Yasmin? Tem que perguntar qual. Ah, tá de sacanagem. Chaves. Chaves. Oi. Oi, consegue ler para mim o que são ondas longitudinais? Tá, espera. Obrigada? Obrigado. Eu agradeço. Tá bom. A direção de propaganda... Essa, né? De propagação. Isso. Ai, sou. A direção de propagação da onda coincide com a direção de vibração de seus pulsos. Isso ocorre, por exemplo, quando prendemos uma das extremidades de uma mola em uma parede e provocamos um movimento para frente e para trás da outra extremidade. As ondas sonoras são exemplos de ondas longitudinais. Perfeito. Excelente. Então agora a gente vai ter a perturbação assim e a propagação também assim. Certo? Essa é a diferença da longitudinal para transversal. Fechou? A longitudinal acompanha o movimento e a transversal, o movimento é perpendicular, 90 graus a perturbação. Fechou? Foi. As ondas também podem ser classificadas quanto à direção de propagação. Nesse caso, temos ondas uni, bi e tridimensionais. Veja a seguir as seguintes definições. Quem é o próximo? Yasmin Alves. Oi. Oi. Você pode ler para mim o que são ondas unidimensionais? Posso. Por favor. Propagam-se em uma única direção como uma onda em uma corda naval. Perfeito. Difícil, né, essa leitura. O próximo é o Antônio. As ondas bidimensionais propagam-se em um plano, como uma onda se propaga pelo movimento de um barco em um lago ou rio. Certo? Onda tridimensional.
Quem vai ler? Próximo. Ondas tridimensionais propagam-se em todas as direções. As ondas sonoras são ondas tridimensionais. Perfeito. Muito bom. Elementos e propriedades das ondas. Elementos e propriedades das ondas. Gabriel, não. Heitor, não. Gabriel Pagani. Sim. Lê os 4 para mim, que são bem curtinhos, por favor. Tá. Quatro? Não é 3? São São mais de 4. 3. São 6? Começa em geral. Que? Elementos e propriedades das ondas. 44 é a página. Não é 3? Ah, tá. Aqui embaixo, eu tô vendo. 44 Em geral, lá em cima. representa-se uma onda transversal como uma sucessão de pulsos, o que permite identificar seus principais elementos: crista, vale, comprimento de onda e amplitude. Então circula para mim, já que tu está acompanhando aí, circula para mim esses 4 termos: crista, vale, comprimento e amplitude da onda. Tá. O que são cristas e vales? Só um minutinho. Crista não é um Cristas e negócio... vale. Fala, Crista e próximo. vale, a parte mais alta de uma onda é chamada de crista, e a parte mais baixa, situada entre duas cristas, é denominada de vale. Perfeito. Difícil, né? Crista, a parte mais alta, vale, a parte mais baixa. Comprimento de onda. A distância entre dois pontos consecutivos da onda que apresentam as mesmas características, por exemplo, duas cristas. O comprimento da onda é simbolizado pela letra grega lambda. Lambda. A distância entre duas cristas ou dois vales é denominada de comprimento da onda. E esse comprimento de onda é representado pela letra grega lambda. O que é amplitude, Pagani? A metade da distância vertical entre as cristas e os vales é denominada amplitude de onda, simbolizada pela letra A. Pessoal, o que ele chamou ali de distância vertical, né? Então a crista é aqui e o vale é aqui embaixo. A distância vertical é essa distância entre os dois, tá? Entre a crista e o vale. E o que é amplitude? É essa distância dividido por 2. Fechou? Tá claro aí no desenho? Amplitude é a distância da crista até o vale dividido por 2? É, só que não é a distância na horizontal. É na distância... vertical. Tá. Certo? É a distância na vertical. Tá? Toma cuidado com isso. Agora o... Gabriel. Depois do Gabriel Oi. é a Chaves. Chaves. Teu parágrafo ficou bem curtinho, hein, Chaves? Vai. Qual? As ondas. As ondas também apresentam algumas prioridades que as diferenciam uma das outras, como a frequência, o período, a velocidade de propagação. Isso. Então tem mais coisinha para circular. Circula lá para mim, please. Frequência, período e velocidade de propagação. Frequência, período e velocidade de propagação. Frequência, João Gabriel, por favor. Frequência. João Gabriel. Alô. Ok. Alô, frequência. Frequência. É o número de oscilações que uma onda completa em determinado intervalo de tempo, segundo, minuto, hora, etc. E é simbolizado pela letra F. Se a unidade adotada para o tempo estiver no sistema internacional, segundo a unidade de frequência também será o do sistema internacional, Hertz, Hz. Note que o significado de frequência na ciência e no dia a dia são similares. Se você vai à escola de segunda a sexta, a frequência que você vai é de 5 vezes por semana, pois o ato de ir à escola se repete 5 vezes na unidade de tempo da semana. Exatamente. Assim, para qualquer situação, a frequência representa o número de repetições de um fenômeno em certa unidade de tempo.
Isso, o número de ciclos que alguma coisa ocorre, o número de vezes que alguma coisa acontece, né? É chamado de frequência. Frequência com que eu vou à escola, 5 vezes por semana. Frequência que eu vou na igreja, 1 vez por semana, certo? Então, isso é frequência. Quando a gente traz isso para entender a ideia de frequência aplicada a uma onda, né, tem a ver com o número, então, de oscilações. Quantas vezes essa onda vai e volta, né, e bate nesse mesmo ponto, né, em um determinado espaço de tempo, né, em um determinado período. Quanto tempo demora para isso acontecer, certo? Então, a gente tem uma fórmula ali, que é o número de repetições dividido pelo tempo, tá? Então, uma outra coisa importante aí que o João falou para a gente é que a unidade de medida do sistema internacional, né, tempo, ele está em segundo. Então, se o tempo estiver em segundo, o número de oscilações é medido em hertz. Então, por exemplo, 10 oscilações por segundo quer dizer 10 hertz. Tá ok? Período. Quem vai ler o período para mim? Período. Alves. Oi. Período é o intervalo de tempo necessário para a onda completar uma oscilação. Também corresponde ao intervalo de tempo em que sua distância propagada equivale a um comprimento de onda. Dizemos que, nesse caso, que a onda completou um ciclo. O período é simbolizado pela letra T e, no sistema internacional, a unidade do período é o segundo. Isso. Aí temos mais duas fórmulas para a gente se divertir. Que o período é o tempo dividido pelo número de repetições ou número de oscilações, né? O interessante é que eles são inversos. Frequência e tempo. O período, né? Período é o inverso da frequência. O Heitor não está conseguindo. O próximo sou eu mesmo. Vou ler para vocês aqui. Velocidade de propagação. Essa fórmula da velocidade é importante, tá? Qualquer onda mecânica ou eletromagnética propaga-se em certa velocidade. Isto é, percorre uma distância com determinada rapidez. A velocidade de propagação está diretamente relacionada às características do meio, mas não depende da fonte em que a produziu. Como ela se mantém constante, um meio material homogêneo, podemos calcular seu valor pela definição da velocidade média, razão entre deslocamento e intervalo de tempo. Tá? Então, traduzindo isso daqui, dá para a gente calcular a velocidade média de propagação de uma onda, né? Desde que nós sabemos a distância que foi percorrida por essa onda e saibamos também o tempo que ela demorou para percorrer essa distância. Eu consigo dizer a velocidade. Lembrando que o meio tem que ser homogêneo. O que é o meio homogêneo? O ar é um meio homogêneo, a água é um meio homogêneo, o trilho do trem é um meio homogêneo, tá? Então temos aí velocidade, ele vai falar um pouquinho sobre a fórmula. Mas antes de ele falar sobre a fórmula, Prostóximo, lê para mim o que está ali embaixo. Se uma onda se propaga por um intervalo de tempo igual a um período, intervalo de tempo de uma oscilação, a distância que ela percorre será igual ao seu comprimento de onda. Assim, podemos determinar a velocidade de uma onda usando a equação ao lado. Então, aqui do lado, nós temos uma equação. Lembrando que a velocidade média é calculada por ΔS sobre ΔT. O que é o ΔS? Seria o deslocamento, a distância, tá? E o que é o ΔT? É o tempo. Quanto que o tempo variou nesse período, certo? Então, a gente está dizendo ali que a fórmula para calcular pode ser comprimento de onda dividido pelo período. E como a gente sabe que o período é o inverso da frequência, a gente, para calcular a velocidade, pode simplesmente pegar a frequência e multiplicar pelo comprimento de onda. Só isso. Frequência vezes comprimento de onda. Ok? Há essa equação fundamental da ondulatória, a qual é validada para qualquer tipo de onda, seja ela uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética. Então, vamos organizar nossas ideias. Vou fazer o seguinte, vou pausar aqui a gravação do meu vídeo. É um exemplo muito bom. Continuando. Continuando, tá certo.
Página seguinte, 46. Ondas do mar. Uma discussão comum sobre os conceitos de ondulatória. Visitas. Quem colocou aí as visitas? Eu não entendi, Prosdóximo. Visitas, como assim? Nada. É que ele só veio agora porque ele tinha visitas. Beleza. Uma discussão comum sobre os conceitos de ondulatória refere-se ao movimento de surfistas em ondas do mar. A questão que resume essa discussão é: se as ondas não transportam matéria, mas somente energia, como é que a onda do mar conduz um surfista? Basicamente, quando um surfista é conduzido pela onda, fisicamente falando, ela já não tem mais a característica de uma onda, pois esta transportando matéria. Note que o surfista, ao se deslocar lateralmente na onda, busca estar sempre sobre uma mesma fase desse pulso. Isto é, sempre sobre o ponto da onda que está na iminência de quebrar. Nesse momento, ela, além da velocidade de oscilação vertical, a água apresenta uma velocidade horizontal que impulsiona o surfista. Então, a onda do mar, quando o surfista está sobre ela, ela perde suas características físicas, né? Ela não se propaga apenas verticalmente, ela passa a se propagar também horizontalmente. E é essa propagação horizontal que faz com que o surfista possa ser impulsionado. Tá? À medida que a onda se aproxima da costa, a profundidade diminui gradativamente, fazendo com que a velocidade de propagação da onda diminua de acordo com a relação V igual a raiz quadrada de G vezes H, onde H é a altura, né, a profundidade do mar. E aí vocês não vão se preocupar com essa forma por enquanto. O comprimento da onda também diminui com o auxílio da redução da velocidade, de acordo com a relação V igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A redução da velocidade e do comprimento da onda faz com que sua amplitude aumente. Para haver conservação na quantidade de movimento, aumentando sua instabilidade. A quebra da onda ocorre por causa de uma diferença de velocidade entre a crista e a base, retardada pelo fundo do mar. Então a velocidade lá em cima da onda é diferente da velocidade de baixo, por isso que ela quebra, né? Nesse momento a onda perde suas características fundamentais e passa a transportar matéria, por exemplo, um surfista. Ali nós temos o brasileiro, campeão mundial em 2014, do WCT ou WQS, agora não lembro, é o WCT, né? Atividades, página 47. Bora lá brincar.